fui com a cara daquela pessoa. Alguma coisa nela não me agradou. Sabe assim, meu santo não bateu com o santo dela? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Isso acontece muito. E aí, com o passar dos dias, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, a gente percebe que nem sempre a primeira impressão é que fica, né? Isso pode acontecer com colegas de trabalho, isso pode acontecer com vizinhos, com pessoas que a gente acabou de conhecer, né? E com o passar dos dias, com a convivência, a gente percebe que aquela primeira impressão não condiz com a pessoa que a gente realmente está vendo, né, ali na nossa frente. E por que isso acontece? Todos nós temos uma assinatura energética, né? Todos nós temos um campo vibracional. E o que acontece é que muitas vezes, quando a gente conhece, né, assim, de início uma pessoa, aquela pessoa, na maioria das vezes, ela está com uma outra energia ao lado dela, né? Então, essa outra energia, ela acaba se sobressaindo, tá? É todo mundo que percebe isso? Não, não é todo mundo que percebe. Normalmente as pessoas mais sensíveis, né, percebem. Então, as pessoas sentem, né, que alguma coisa ali não tá legal, tal, e acha que é da pessoa, mas não é da pessoa. É naquele momento que tinha uma energia ali do lado dela, tá, que nem ela sabia, tal, mas que não era dela, né? Era alguma coisa no campo dela, ali na aura dela, ali, alguma coisa que estava ali perto, estava. Então, o que a gente sente, que a gente percebe nesse momento, não é a pessoa em si, não é a energia da pessoa, e sim aquela energia estranha à pessoa, né? Aquela energia que não tem nada a ver com a pessoa. Isso acontece muito, né? Depende do momento que a pessoa está, né? Às vezes a pessoa não está num momento muito bom, então ela vai atrair para ela uma energia que não seja legal. E aí, nisso, ela conhece outras pessoas e dependendo do grau de sensibilidade da pessoa, a pessoa vai sentir aquela energia que está ali no campo dela naquele momento. Então, a pessoa vai achar que é dela, né? Quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, que a gente percebe essa energia que não é legal, a gente logo acha que é da pessoa. Ah, aquela pessoa é estranha, meu santo não bateu com o santo dela, tal, é estranho. Às vezes, por mais que a pessoa seja legal, tal, você percebe que tem alguma coisa estranha, né? E aí, com o passar dos dias, você percebe que não tem nada a ver, que aquilo que você teve realmente foi só uma impressão, né? Mas foi a impressão daquela energia que estava com aquela pessoa naquele momento. E depois que passou, né? Aquele sentimento que aquela pessoa estava, depois que aquela pessoa mudou a frequência dela, aquela energia passou a não existir mais no campo dela. Então, o que sobressaiu foi só ela mesma, né? Foi o ser dela, foi a essência dela, né? Então, por isso que a partir daí, da convivência, você começa a conhecer a pessoa e aí você entende que a pessoa não tem nada de estranho, não tem nada de ruim, muito pelo contrário, muitas vezes é uma pessoa super bacana, super legal, né? E você fala, nossa, foi uma, né? Eu tive uma má impressão. Não é que você teve uma má impressão, a tua impressão foi correta, só que não é a impressão ligada à pessoa, e sim a assinatura energética, né? A energia que estava no campo vibracional dela, né? Então,
Por isso que quando a gente conhece uma pessoa assim de cara, a gente não deve julgar. Muitas vezes a gente tem, né, aquele sentimento de que o meu santo não bateu, então, mas procure, né, a gente tem que guardar isso pra gente e procurar, com o passar dos dias, ver realmente quem é a pessoa. Porque com o passar dos dias, se não for dela, aquela energia, aquele sentimento estranho, se não for dela, vai passar. Agora, também pode ser da pessoa, né? A pessoa pode ser assim. Então, o que você sentiu de cara realmente foi. Isso não vai mudar, né? Mas se mudar, você vai saber que não era da pessoa, tá? Que era apenas uma energia diferenciada que estava ali no campo dela. E quando ela chegou próxima a você não conhecendo ela, o que sobressaiu foi aquela energia que estava ali, né? Então é muito interessante que a gente saiba disso, porque quando eu era assim, bem jovem, né? Eu evitava muitas amizades. Eu evitava porque quando as pessoas chegavam próximas a mim, na maioria das vezes eu sentia, né, o que estava no campo dessa pessoa. Só que eu sentia, mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, eu não sabia, eu achava que aquilo era da pessoa. Então, se tornava para mim um repelente, né? Aquilo me repelia, às vezes tinha uma energia ali que realmente, sabe, me repelia. Então, eu já não queria nem mais fazer amizade com aquela pessoa. E aí depois, né, às vezes, conversando com a pessoa, né, a pessoa se aproximava, tal, conversando com a pessoa, mas assim, né, com o pé atrás. E com o passar dos dias, eu ia vendo que não era nada daquilo, que a impressão que eu tive era uma impressão ruim, que eu tive aquela impressão que não tinha nada a ver, né? Hoje eu sei que tem a ver e sei o porquê, mas na época eu não sabia. Então, muitas vezes eu deixava de fazer amizade, porque quando eu conhecia a pessoa e a pessoa não insistia na minha amizade, eu logo, né, cortava. Se não era legal de cara, se eu não ia com a cara da pessoa assim de cara, eu logo cortava, né? Hoje não, hoje eu sei que quando a gente conhece uma pessoa, esse julgamento que a gente faz de início não representa necessariamente a pessoa, né? Que a gente tem que relevar, né? Às vezes sim, tá? Quando eu conheço uma pessoa e eu percebo que tem alguma coisa de errado ali, alguma coisa que para mim não tá legal, eu fico com o pé atrás. Só que ao mesmo tempo que eu fico com o pé atrás, eu também penso nessa possibilidade, que esse sentimento, essa energia pode não ser da pessoa, e sim uma energia que esteja ali na aura dela, ali no campo dela naquele momento. E que se for, não vai durar, né? Então, aí se eu vejo assim que a amizade vale a pena, eu até, né, invisto um pouco, mas assim, eu sempre fui muito difícil de fazer amizades por conta disso, né? Isso acontece com pessoas assim mais sensíveis, né? Às vezes tem pessoas que, né, não se importam, né? Mas assim, eu tô trazendo esse conteúdo para vocês hoje, para vocês entenderem que a primeira impressão nem sempre é a que deve ficar. Ela fica quando a gente não dá uma oportunidade, né, de conhecer a outra pessoa, mas nem sempre é a que deve ficar.